Amados, vamos ver o que o Senhor tem para nós nesta noite. Pode se sentar. O pastor já iniciou falando de projetos, né? Novo ano, novos projetos, e nós vivemos pela fé. O cristão, ele tem que viver pela fé, porque aquele que vive pela fé alcança a vitória. E nós vamos falar um pouquinho disso nesta noite, né? O irmão Marco trouxe uma palavra lá em Salmos, eu até marquei aqui, maravilhosa, não vou ler tudo, tá? Só vou ler um versículo que tem a ver com o que eu vou ministrar nessa noite. Olha como o Espírito do Senhor testifica. Salmo 86, verso 6. Dá ouvido, Senhor, à minha oração e atende a voz das minhas súplicas. Aquele que clama ao Senhor alcança misericórdia do Senhor, alcança aquilo que o Senhor tem para nós. Mas nós temos que sempre estar clamando a Deus. Então eu tenho nesta noite para os irmãos, o Senhor, né? Uma palavra que tem por tema: o Senhor te faz brotar em meio ao deserto. Quem crê nessa palavra, amados? O pastor perguntou aqui quem tinha jantado. Eu jantei, mas bastante levantaram a mão que não tinha jantado. Você vai se alimentar agora da palavra. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração de uma maneira tremenda, assim como Ele falou comigo. O Senhor vai te fazer brotar em meio ao deserto. Quando nós ouvimos a expressão deserto, muitas pessoas falam: eu estou passando pelo deserto. Eu estou numa dura prova, estou passando pelo deserto. O que isso significa? O que essa expressão significa? Passando por dificuldade, fadiga, escassez, desânimo, provação. Mas se você confiar, como nós já falamos aqui, você não só atravessará o deserto, como florescerá nele. E nesta noite eu vou falar sobre uma mulher que, através da sua palavra e de suas atitudes, ela fez o deserto florescer. Eu queria ler, não precisa abrir, Isaías 35, do 1 ao 3, que diz assim: o deserto se alegrará. Olha o tema desta noite e olha esse versículo. O deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas, cheia de flores. O deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como o monte Carmelo e o vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do seu poder. Amados, que palavra linda. E eu não vou pregar aqui nessa noite sobre Ana, eu não vou pregar sobre Ruth, Esther, Abigail e tantas outras mulheres que tem na Bíblia, que nós conhecemos muito bem, e que tem vários versículos, né, que fala sobre a história dessas mulheres. Não, eu vou falar aqui nesta noite de uma mulher anônima. Os irmãos sabiam que existem muitos personagens bíblicos que são anônimos, mas que traz histórias lindas para nós? E hoje eu vou falar sobre uma delas. Então, há personagens bíblicos que você nunca ouviu falar, ou talvez ouviu falar uma, duas vezes, mas que nos tem influenciado pessoas. Quando nós lemos a palavra do Senhor, a palavra do Senhor é uma fonte que jorra, amados. Se você meditar dia e noite na palavra do Senhor, você vai obter vitória. E as suas palavras, as palavras dessa moça, dessa jovem, influenciaram e continuam influenciando, mesmo ela aparecendo apenas em 3 versículos da Bíblia. Olha só. Ela aparece em 3 versículos da Bíblia, apenas. Ela aparece em Josué, em Juízes, mas é a mesma história e são os mesmos 3 versículos. Mas que traz uma história tão tremenda. Os irmãos vão ver nesta noite, nesse estudo que o Senhor colocou no meu coração. Amados, palavras e atitudes não pode faltar na vida do cristão, mas tem que ser usado com sabedoria. E existe um ditado popular que diz assim, 2 coisas que não tem volta: a palavra dita e oportunidade perdida. Quem já ouviu isso?
não volta atrás. Você falou, passou daqui, não tem mais como voltar atrás. Tem como consertar, tem como falar, não é isso que eu quis dizer, mas voltar atrás não tem como. Não tem como voltar a palavra de novo e como você não tivesse falado. Não existe. E oportunidade é a mesma coisa. Se você perde uma oportunidade, aquela oportunidade, naquele momento, você não vai ter a mesma oportunidade. Você pode ter outras oportunidades. O que significa oportunidade? No momento oportuno, era naquela hora, naquele momento. Se você perdeu, já era. Eu vou dar um exemplo. Nós estamos no ônibus. E entra uma pessoa, senta do teu lado. E essa pessoa começa a falar da vida dela, começa a chorar. Qual a sua oportunidade ali naquele momento? Falar de Jesus para essa pessoa. Só que você nunca viu essa pessoa, você entrou no ônibus, ela sentou do seu lado, você não sabe, você não conhece, e aquela pessoa desce do ônibus e você fica. Se você perder a oportunidade de falar de Jesus para aquela pessoa na hora que ela estava precisando ali, o que vai acontecer? Você perdeu a oportunidade, porque você não vai, talvez nunca mais vai ver aquela pessoa. Então, palavra dita e oportunidade perdida não volta atrás. Não existe um controle remoto que nem naquele filme do Clique. Quem já assistiu o Clique aqui? Um controle remoto que vai voltando as coisas para fazer tudo diferente. Nós não temos esse controle remoto. Não temos. Então nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras e as nossas atitudes. Amados, quando quebra-se um vaso, o que acontece? Um vaso que a gente gosta muito, o que a gente vai fazer com ele? A gente vai tentar remendar. Mas o vaso vai voltar a ser aquele vaso novo? Não vai, ele vai ser remendado. Porque poder para fazer vaso novo só o Senhor, né? Lembrando a história lá em Jeremias 18, na olaria lá do oleiro, só o Senhor tem o poder para fazer um vaso novo. Então o vaso quebrou, então não tem como voltar atrás em nada. Então suas palavras e atitudes devem ser bem pensadas, bem direcionadas. Como tem sido? Qual tem sido as suas palavras e as suas atitudes no meio da sua família, da sociedade, no mundo em que você vive? Como tem sido a tua vida, a tua atitude diante de Deus como um servo do Senhor que você tem sido? Essa jovem, ela fez o deserto brotar através de suas palavras e suas atitudes. E eu queria que você abrisse as suas Bíblias lá em Josué, capítulo 15, nós vamos ler do 16 até o 19 apenas. Imagine, irmão, se nós, com as nossas palavras, se cada vez que a gente falasse algo desaparecesse da nossa vida, se a gente reclamasse, cada vez que a gente reclamasse de alguma coisa, sumisse da nossa vida. Ai, meu cabelo não aguento mais esse cabelo. Puf, você ia ficar careca. Ai, eu não aguento mais esse meu filho, ele está muito desobediente, eu não aguento mais. Puf, perde o filho. Eu não aguento mais o meu esposo, ele é muito sossegado. Fica viúva. Já pensou, irmãos? Se tudo que nós reclamássemos, nós perdêssemos. O esposo, essa mulher fala demais, ia ficar viúvo. Só um exemplo, tá? Isso não acontece, viu? Não adianta reclamar que nós vamos desaparecer, não. Então, Josué, capítulo 15, verso 16 ao 19. Vamos ler. E disse Calebe: quem ferir a Quiriate-Sefer, a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. Pedisse um campo... E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do seu jumento, e então Calebe lhe disse: que é que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca.
Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu fontes de águas superiores e inferiores. Até aqui, irmãos. Essa jovem que eu falei para vocês chamava-se Axa. Axa era a filha de Caleb. O pastor Djalma pregou aqui domingo retrasado sobre os 12 espias que Moisés mandou para espiar a terra de Canaã. E um desses espias era Caleb, pai dessa jovem. Caleb e Josué foram, como aqueles 10 espias também foram 12. Josué e Caleb mais 10. Eles foram e eles tinham que trazer relatórios daquela terra para Moisés, para o povo. E o que nós vimos na pregação do pastor, e está na palavra do Senhor, que os 10 voltaram com um relatório desanimador, fazendo com que aquelas pessoas ali murmurassem e quisessem voltar atrás, voltar para o Egito. Reclamaram: como que Deus vai nos prometer uma terra onde tem gigantes, as cidades são fortalecidas? Como que pode um Deus nos prometer uma terra dessa? Não tem como a gente entrar lá. Isso foi o relatório dos 10. Mas Josué e Caleb vêm com um relatório animador, confiante. Eles falam: não. Eles foram espiar a mesma cidade. Falaram: não, lá tem gigantes sim. As cidades são fortalecidas? São. Mas se o Senhor se agradar de nós, Ele fará com que entremos nessa terra e a possuamos. Que relatório de ânimo que trouxe esses dois, porque esses dois confiaram na promessa do Senhor. Os 2 confiaram e os outros 10 não confiaram. E aquelas pessoas que foram pelo relatório negativo pereceram no deserto, não entraram. Porque a Bíblia diz que só Josué e Caleb dos veteranos entraram na terra. Olha como a fé, amados, a fé e a atitude faz a diferença na vida daquele que confia no Senhor. E os demais morreram no deserto. Entraram com Josué e Caleb aqueles abaixo de 20 anos, que eram os filhos, mas os pais morreram no deserto. Queridos, eu quero dizer para você nessa noite que você só entrará na Nova Jerusalém Celestial se você permanecer fiel, se você permanecer confiando nas promessas do Senhor. Como Josué e Caleb confiaram e possuíram a terra, o Senhor vai fazer com que você possua também. Que nós vamos para esse lugar lindo que o Senhor está nos prometendo, nos promete na tua palavra. Mas nós temos que seguir confiantes no Senhor, que nós vamos vencer. Tem gigantes, tem provações, tem deserto, tem tudo isso. Mas o Senhor está conosco. Lá tinha tudo isso, mas Josué e Caleb falou: não, o Senhor é conosco. Nós vamos e vamos conseguir. E foi o que aconteceu. E ao entrar em Canaã, Josué, ele é incumbido de dividir as terras entre as 12 tribos de Israel. E ele divide as terras e dá a Caleb Hebron, pai de Axa. Ele dá Hebron, e essa promessa já era lá de Moisés. Quando Caleb foi espiar a terra e voltou com o relatório positivo, ele ficou encantado. Ele falou: eu quero Hebron para mim. E Moisés prometeu. E quando chega com 85 anos de idade, quando ele tomou Hebron, quando Josué deu Hebron para ele estava com 85 anos, já tinha passado 40 anos, e ele falando que ele estava forte, com vigor, com força, para adquirir tudo aquilo que o Senhor preparou para ele. E ele recebe as terras de Hebron. E aqui, amados, começa a história dessa jovem, Axa. Por quê? Quando Caleb recebe essa terra de Hebron, ele tinha que tomar essas terras, tinha que invadir essas terras. E ele toma uma parte da terra, e a outra parte ele faz um anúncio. Olha só, ele anuncia assim, ó: essa terra, ela teria que ser
tomada porque tinha gigantes. Como eu falei, tinha gigantes e esses gigantes tinham que ser derrotados. E Caleb conquista uma parte da terra e depois fala assim: olha, aquele que conquistar a outra parte da terra, eu darei minha filha Axa em casamento e ainda uma porção de terra. E a Bíblia fala que quem se propôs a estar enfrentando, está fazendo parte desse desafio foi Otiniel. Otiniel era sobrinho de Caleb, era filho de Kenaz, que tinha morrido na guerra, na batalha contra os cananeus. E Otiniel falou: opa tio, eu quero, eu vou, eu aceito o desafio. Por quê? Ele gostava de Axa, sua prima. Ele queria Axa por casamento e ele enfrentou. E aí, o que acontece? Axa, como eu falei para vocês, Axa era filha de Caleb, então ela conhecia o caráter do pai. Ela conhecia, ela passou por muitas coisas no deserto. E Caleb foi um exemplo para Axa. Você tem sido exemplo para o seu filho, para a sua família? Caleb foi exemplo. Axa se tornou uma jovem obediente. E por Caleb amar tanto Axa, ele faz, não é porque ele tinha medo dos gigantes ali não. Porque se ele não tinha medo lá, 40 anos atrás, não era agora que ele ia ter. E ainda ele pediu as terras. Se ele tivesse medo, ele não ia querer. Mas foi porque ele amava Axa e queria ver quem seria aquele homem que faria sua filha feliz. Aquele que não temia a batalha. Forte, corajoso. E Otiniel se prontificou. Otiniel fala: eu vou. E ele vai e derrota os gigantes, toma a cidade. E ele recebe, como prometido, ele recebe Axa em casamento e recebe uma porção de terras. E aí começa essa história linda dessa jovem. Porque quando eles recebem essa terra de Caleb, eles casaram, receberam essa porção de terra. E essa terra, ela ficava, amados, no deserto de Negueb. Por isso que nós estamos falando nessa noite de deserto, olha só. Ficava no deserto de Negueb, era situado ao sul de Israel, uma região árida, tremendamente seca. Que no verão, o que as pessoas tinham que fazer? Sair à procura ao encontro de água para sobreviver, como fez Abraão, Sara, Agar. Era uma região muito seca. Não dava para plantar nada, não dava para criar gado, ovelha, era uma terra árida. E aí nós pensamos, por que Caleb deu essas terras para a filha? Uma terra árida, seca. Será que ele fez isso de propósito? Com certeza não, amados. Eu acredito que ele deu essas terras porque ele não conhecia direito a região ali. Eles estavam recém-chegados ali. Porque um pai, ele dá o melhor para o seu filho. Mas esse não foi um problema, amados, para Axa e para Otiniel. No texto que nós lemos, Otiniel casa com Axa, eles vão para essa terra, e Axa, como muito sábia, às vezes acontecem coisas na nossa vida, nós recebemos coisas e às vezes nós murmuramos, e é aquilo que o Senhor nos entregou, e a gente pode transformar aquilo que a gente recebeu em algo bom, se a gente não reclamar, não murmurar, porque a Bíblia diz que nós devemos dar graça por tudo. E ela foi tão sábia que a Bíblia fala que ela percebeu o problema. Ela identificou o problema. As terras eram secas. Ela ia ter filhos com Otiniel. Ela tinha que sobreviver com a família agora. Vou ficar de braços cruzados? Não. Ela foi reclamar com o marido, com o pai? Não. Quando ela chega no seu esposo, Otiniel, a Bíblia diz que ela persuadiu Otiniel a ir falar com seu pai. O que é persuadir? Tentar convencer o marido a ir falar com o pai, pedir terras com fonte de águas. Só que a Bíblia, ela não fala
Por que Otiniel não foi? Porque onde nós lemos aqui, quem pede as terras com fonte de águas é Axa. Otiniel não foi, mas eu acredito que ela aproveitou uma oportunidade. Lembra que eu falei aqui no início? Aproveitar as oportunidades. Axa encontrou com seu pai no caminho. Axa estava montada num jumento e encontra seu pai. E ela, mais que apressadamente, o que ela faz? Ela pede para o pai dela: pai, quero uma bênção, quero um presente, em outras versões. Axa toma atitude. Ela não fica esperando. Otiniel não foi, mas ela não ficou esperando. Surgiu uma oportunidade, ela foi lá. Olha que maravilha de palavra. E ela identificou o problema e foi atrás. Ela não ficou de braço cruzado reclamando: meu pai também tinha que dar essas terras secas para mim. Por que meu pai foi fazer isso comigo? Otiniel lutou lá contra os gigantes. Não, ela não reclamou. Ela foi atrás de resolver o problema. Eu trouxe uma palavra aqui uma outra vez, da dracma perdida. Que quando nós temos valores perdidos dentro de casa, nós temos que ficar esperando para o marido encontrar a dracma, para o filho encontrar os valores perdidos. Não, nós temos que ser o primeiro a ir buscar aquilo que se perdeu. E ela não ficou de braço cruzado, ela tenta resolver o problema. O que você faria diante dessa situação? Você faria a mesma coisa que Axa? Ou você ficaria: vai lá falar com meu pai, ou então eu vou lá e já vou soltar os cachorros? Por que ele fez isso com a gente? Não, ela era sábia, ela conhecia o caráter do pai, ela amava o pai, ela sabia que o pai era fiel. E ela vai. E o que a Bíblia diz? Que Caleb deu as fontes superiores e as fontes inferiores para ela. Então ele deu a mais do que ela pediu. Ela pediu terra com fontes, mas ele deu as fontes superiores às inferiores. Eu creio, amados, a Bíblia não diz, mas eu creio que as fontes superiores eram cascatas, cachoeiras, e as inferiores eram leito dos rios, eram riachos. Eu acredito assim. Ela recebeu. Por isso que fala que ela é a moça que fez florescer o deserto. Glória a Deus. Essa é a parte linda da história também. Quando ela chega no seu pai e pede uma bênção. O que nós aprendemos com isso? Quando nós estamos com dificuldade, eu não vou pedir para ninguém lá fora, eu vou diante do Pai. Eu vou pedir para o meu Pai. O meu Pai vai me atender, eu tenho certeza. Mas nós temos que chegar a Deus e pedir com sabedoria. Ela fez isso. Ela pediu com sabedoria. Ela chegou: pai, me dê uma bênção, me dê um presente. Ela não chegou: pai, você me deu uma terra seca. Não quero isso aqui não. Ela não fez isso. Ela chegou com humildade. E é isso que o Senhor quer de mim e de você. Que chegamos a Ele com humildade, com sabedoria. E pedimos aquilo que nós precisamos. Não para satisfazer, os nossos desejos, a nossa carne, mas para resolver um problema que foi encontrado. Axa encontrou um problema e ela foi diante do Pai. Quando você está passando por dificuldades, ajoelhe, pede ao Pai com sabedoria. Nós temos o exemplo de Salomão. Davi, quando ele estava no leito de morte, ele chama Salomão. Ele sabia que Salomão ia assumir o trono. Ele chama Salomão e pede para Salomão seguir os caminhos de Deus. O que Salomão faz? Salomão ficou com medo de governar aquela nação. Então o que ele pede? Ele pede sabedoria para Deus. Ele não pediu riqueza. Ele pediu sabedoria para governar. Olha que sabedoria na hora de pedir. E o que Deus fez? A mesma coisa que Caleb fez. Deu além do que ele pediu. Deu sabedoria e deu riqueza. Olha que bênção. Amados, a palavra de Deus é maravilhosa. Lá em Tiago 4:3 diz assim:
pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, quando nós já chegamos ao nosso Pai para pedir, nós temos que saber pedir. Temos que saber pedir. Salomão pediu sabedoria, ele foi abençoado. Nós não temos que pedir de forma egoísta. O que é de forma egoísta? Eu preciso de uma moto. Às vezes um pai de família que tem 2, 3 filhos, eu quero uma moto. Senhor, me dá uma moto. Ele tem que pensar na família. Pede um carro, cabe todo mundo. Isso é um pedido egoísta. Tem uma casa boa. Senhor, mas eu não quero essa casa. Só tem 3 quartos, eu quero uma mansão. Não é pedir com sabedoria. Entende, irmãos? Eu estou dando exemplos. Quando nós nos chegamos a Deus, nós precisamos pedir com sabedoria. E o Senhor vai nos atender. Porque lá em Mateus 7,11 diz assim: qual o homem no meio de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Está aqui. Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Portanto, se vocês, apesar de serem maus, como Caleb, que era ser humano, sabem pedir boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está no céu, que dará coisas boas ao que lhe pedirem. Precisamos pedir e pedir com sabedoria. Amados, essa história é tremenda, porque quando a gente lê de início, a gente pode pensar que Axa estava sendo ingrata de pedir mais terras para o pai. Não. Ela pensava na sua família. Ela queria o melhor para os seus filhos que viriam. Ela queria o melhor para ela. Ela achava que ela merecia, e merecia mesmo. Porque ela sempre foi obediente. E ela recebeu. Isso que eu quero que vocês entendam. Ela recebeu porque ela foi pedir ao pai com sabedoria. E aí eu trago para vocês algumas lições de Axa, de algumas atitudes tomadas, palavras ditas, e nós vamos aprender nessa noite. Pode passar o próximo slide. Axa confiou e foi abençoada, porque ela confiou no seu pai. O pai sempre vai reagir à nossa ação, sempre. Você age e Deus reage, mas você tem que agir. O que você pode fazer, Deus não vai fazer para você. Então, haja e Deus reaja. Axa agiu, foi até o pai, e Deus reagiu. E Caleb reagiu, deu o que ela estava precisando. Você busca, pede e Deus ouve, atende. Você chora, Deus enxuga suas lágrimas. Você cai, Deus te levanta. Você confia, Deus te dá. Você obedece, Deus te abençoa. Então há uma ação por parte do cristão para que Deus possa reagir a essa ação. Não fique de braços cruzados. Porque se você ficar de braços cruzados, o Senhor não vai fazer por você o que você pode fazer. Ele só vai fazer aquilo que você não pode fazer. Então nós temos que confiar. Então essa é a primeira lição, confiar. Teve coragem de pedir para o Pai. Então tome coragem. Se você está passando por uma dificuldade, tome coragem. Pode passar. Olha o pedido de Axa. Nós vamos ler, eu quero ler novamente esse pedido, amados. Josué 15. O pedido que ela faz está ali no telão. Vou até ler com vocês que a Bíblia está. Ela respondeu: quero que me dê um presente, já que o Senhor me deu uma terra seca. Me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Quando você vai ao Pai com sabedoria, esse pedido foi sábio, não foi? Foi sábio, porque era para a sobrevivência dela e da família. Pode passar o próximo. Ela teve uma atitude de fé. Não adianta, amados, você ter uma atitude, mas uma atitude errada diante de uma situação. Você tem que ter uma atitude sábia e com fé, para que você possa receber do Senhor. E a atitude que ela tomou foi uma atitude sábia. Ela não meteu os pés pelas mãos.
Porque ela podia ter feito isso, ter reclamado, ter falado, ter brigado, ter falado, olha, Otiniel, você que vai, eu não vou não, e ficar empurrando para ele. Não, ela tomou a atitude, porque ela tinha fé que as coisas iam melhorar. Ela tinha fé que tudo daria certo, porque ela confiava no Pai. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar coisas grandes e firmes que ainda não sabem. O Senhor diz em sua palavra, então clame ao Senhor. Clame, vai diante do Pai, peça aquilo que você precisa para sobreviver. O Senhor vai te atender. Amém? Pode passar. Não murmure no meio da crise. Como eu já falei aqui, Axa não murmurou. Axa poderia transformar aquele problema em desavença familiar. A postura dela não foi de confusão. A postura dela foi de buscar soluções. Então a nossa postura tem que ser a mesma de Axa. Não de murmurar, mas de buscar aquilo que é necessário. Próximo. Saiba o que é essencial. Busque as fontes superiores e as inferiores e Deus... Não, busque as fontes superiores e as inferiores Deus acrescentará. O que eu aprendo com isso? Busque o que é essencial. Saiba pedir, que nem nós vimos em Tiago. Pedi e não recebeis porque pedi mal. Então saiba, o que seriam as fontes superiores, como eu falei aqui? Humanamente falando, lá quando ela estava pedindo, cachoeiras, cascatas. E o que seria no mundo espiritual essas fontes superiores? Fácil de interpretar. Buscar as coisas que são de cima. Buscar aquilo que é essencial, que vem do Pai. E aí Deus nos acrescenta as inferiores, que são o quê? Bens materiais. Secundário. Primeiro, buscar as fontes superiores. Eu aprendo assim nessa palavra. Glória a Deus. O que vem do alto, bênçãos espirituais, direção, unção de Deus, avivamento, tudo isso vem de cima. As inferiores são as bênçãos terrenas que o Senhor nos dá quando nós somos fiéis, como deu para Axa. Próximo slide. A obediência no Pai, confiança em fé transformam situações. A vida daquele casal foi transformada. Foi transformado porque eles receberam terras com fontes. Glória a Deus. Caleb e Josué foram obedientes, confiaram no Senhor, também receberam coisas boas do Senhor. Sétimo slide, pode passar. A Bíblia nos fala em Jeremias 17, do versículo 7 ao 8. Não precisa abrir, eu vou ler para vocês. O 7 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Acho que é a próxima. O 8 diz assim: porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se fadiga, nem deixa de dar fruto. Amados, eu vou ler de novo esse versículo, porque nós vamos esmiuçar ele daqui a pouco. Olha só. Porque será como a árvore, se eu confiar no Senhor, você confiar no Senhor e ser obediente, você será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para os ribeiros, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se fadiga e nem deixa de dar fruto. Essa palavra é para mim e para você. Jeremias, amado, prega em vários lugares em Jerusalém. Ele usa metáforas, várias metáforas. Só nesse verso 8 ele faz comparações, várias comparações. Eu quero trazer algumas comparações para a gente. Pode passar. Primeira comparação, eu vou esmiuçar esse versículo que eu acabei lendo 2 vezes. A primeira comparação é que nós seremos como árvore plantada junto às águas. Irmãos, a água é fonte do quê? De vida. E quem é a água? Jesus é a fonte
da água da vida. A água é essencial para a vida humana, para a vida das plantas, dos animais. Então a árvore plantada junto ao ribeiro de água, o que acontece? Ela estende para os ribeiros e ela suga aquela água dali do ribeiro. Então ela recebe vida. Porque onde há água, há vida. Onde há o Senhor, há vida. Porque o Senhor é a própria vida. Em Gênesis 49, versículo 22, de Jacó abençoa José, dizendo que José é um ramo frutífero junto à fonte. Por quê? Porque as raízes descem e suga aquela água para mantê-lo vivo. Se nós não estivermos plantados junto às águas, nós não sobreviveremos. As águas representam o Senhor Jesus em nossas vidas. Há esperança, lá em Jó, diz a Bíblia que há esperança para a árvore que mesmo cortada, olha só, mesmo cortada, ainda se renovará. Por quê? Como eu disse, as raízes descem, nutrindo a fonte com aquela água. Então, se você quer frutificar, se você quer renovar, permaneça junto à fonte que é Jesus. Segunda comparação, suas raízes estendem para o ribeiro. Vou repetir um pouquinho aqui. O Senhor prometeu a Abraão que Jacó, olha só, o que o Senhor prometeu a Abraão? Que ele que ele seria pai de uma grande nação. Foi isso que Deus prometeu para Abraão? Foi. E Jacó, e ele fala que Jacó lançaria as raízes e que Israel brotaria, frutificaria, floresceria, encheria a terra. Que foram as 12 tribos de Israel. A promessa de Deus se cumpriu na vida de Abraão. Por quê? Porque estava enraizado. Glória a Deus. E aquele que confia no Senhor está enraizado, nutrindo do Senhor. Em Oséias 14:5 diz assim: o Senhor faz várias comparações também, mas olha, uma comparação que o Senhor faz aqui: eu serei para Israel como o orvalho e lançará as suas raízes, também como o cedro do Líbano, que estenderão os seus ramos. O que é o cedro do Líbano? É uma árvore, amados, que pode chegar a 40 metros de altura, o cedro do Líbano. Ele tem um aroma tão maravilhoso, amadeirado, que é usado em indústrias de perfumes. Então, o Senhor fala que ele será para Israel como o orvalho, que lançará suas raízes, e também como o cedro do Líbano. Olha que coisa linda. A promessa, então, para nós enfrentarmos a situação, olha as promessas de Deus para a nossa vida, porque isso aqui, a palavra de Deus se renova a cada dia, amados. Terceira comparação: não receia quando vem o calor. Olha lá, terceira comparação: não receia quando vem o calor. Quem confia e espera no Senhor não teme os períodos de seca, pois está preparado para enfrentá-los. Jó passou por situações difíceis, passou pelo deserto, foi afligido, perdeu tudo, mas não perdeu o essencial, que era o amor a Deus. Ele não temeu as circunstâncias. Ana também passou, ela era estéril, passou momentos difíceis de clamor, mas ela recebeu porque ela confiou. José passou pelo deserto, passou por lutas também. Olha a vida de José, ele também não desanimou. Aquele que confia alcança do Senhor a provisão. Caleb, ele alcançou aquilo que ele almejava, que foi Hebrom. Louvado seja Deus porque ele confiou. Quarta comparação: sua folha fica verde. Aí, sua folha fica verde. As raízes que estende para o ribeiro conseguem manter suas folhas verdes, verdes em plena seca, pois a água é vida. Quem está próximo à fonte floresce, cresce e tem vida. Estará sempre viçoso. Isso é a palavra de Deus, amado, que eu estou esmiuçando aquele versículo. Quinta comparação, já estou para terminar. Quinta comparação: no ano de sequidão não se perturba. Elias literalmente
passou pela seca, confiando no Senhor. Vocês conhecem a história de Elias? Ele passou pela seca, ele mesmo pediu que não chovesse e não choveu. A viúva de Sarepta também passou pela seca, mas confiou na palavra do profeta que era direcionado por Deus, venceu. A viúva do azeite, a mesma coisa. Todos esses passaram pela sequidão, mas venceram, porque estavam preparados. No ano de sequidão não se perturba, porque está preparado. Será que nós estamos preparados para passar por tudo aquilo que ainda a gente vai passar, amados? Porque cada dia está sendo mais difícil viver nesse mundo. Sim ou não? Nós temos que estar preparados pelas coisas que hão de vir. O Senhor estará conosco. Confie. Não fique murmurando como aqueles 10, que aí vocês vão morrer, vão ficar aqui, não vão para Jerusalém. Não vão herdar a terra prometida, que é o céu que está preparado para nós. Na época de águas abundantes, aquele que está preparado, ele, na época das águas abundantes, cria reserva para atravessar o deserto, para atravessar com segurança. Então ele não se perturba. Lembra da oração de Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor. Isso é confiança, isso é fé. Sexta comparação: não deixa de dar frutos. Aquele que confia e espera no Senhor não deixa de dar frutos. Consegue dar frutos em qualquer situação, em qualquer estação, seja no outono ou no inverno. O Senhor nos escolheu para isso, darmos fruto. Lembra da última palavra que eu trouxe, amados? A palavra é semente. Então o que sai da tua boca seja para abençoar. Glória a Deus. Lá em João 15:16 diz assim: olha, não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides a Deus, Ele vos conceda. Isso está lá em João 15:16. Para concluir, eu quero dizer nessa noite para você: o Senhor te plantou junto às águas. Procure absorver o máximo dessas águas. Aprofunda suas raízes junto aos ribeiros. Não tenha medo da crise, da seca, do mau tempo. A seca vem e passa. Não se preocupe com os dias difíceis. Nós temos visto tantos testemunhos ali no grupo de mulheres, amados. A netinha da irmã Kel, o filho da irmã Nádia, que foi um milagre do céu. Ele ficou internado e até hoje os médicos não sabem o que aconteceu. Ele recebeu a cura. Nós temos visto testemunhos maravilhosos que o Senhor está conosco todos os dias. Ele nos prometeu até a consumação dos séculos. Continue produzindo frutos, frutos do Espírito. E para encerrar agora, o último versículo. Abrirei, está em Isaías 41, no verso 18 ao 20, diz assim: abrirei rios em lugares altos, e fonte no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos, para que todos vejam e saibam e considerem, e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. O Santo de Israel que o criou. E o Senhor me deu essa palavra até aqui para entregar para a igreja. Recebam, amados. Recebam do Senhor essa palavra. Falou profundamente comigo, eu creio que tem falado. Vamos colocar em pé. Vamos orar ao Senhor. O grupo pode vir louvar a Deus. Nós vamos orar. Deus é tremendo. Deus conhece o meu coração, o seu. Coloca diante de Deus aquela dificuldade que você está passando, que o Senhor vai te atender. Porque se você buscar o Pai, Ele vai te atender e vai dar coisa boa, como nós vemos aqui na palavra. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, Senhor, a Tua palavra mais uma vez foi pregada neste lugar, Senhor. Eu te louvo por cada um que veio, Senhor. Oh Deus,
alimentar, Senhor, desta palavra que o Senhor nos confiou a estar entregando para a tua igreja. Abençoa cada um, Senhor. Nos ajuda a confiar em Ti, que é o nosso Pai. Porque nós sabemos que se nós ficarmos firmes, confiantes, nós vamos alcançar a vitória. Porque o Senhor nos prometeu grandes coisas. Nos ajuda, Senhor, a confiar naquele que vive e reina, que é o Senhor dos exércitos. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por esta igreja, na vida de cada um dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém.